Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, seja bem-vindo ao canal Farmacologia Fácil, aonde você aprende farmacologia, fisiologia, terapêutica e muitas outras matérias relacionadas ao cuidado do seu paciente toda semana, toda quinta-feira. Por isso, se você não é daqueles que gosta de faltar a aula, porque tem gente que gosta sim de faltar a aula só para ficar em casa jogando joguinho. Se você não é desses, já se inscreve, ativa as notificações, porque aí você vai ser notificado quando a aula chegar aqui no YouTube. Aí você está no ônibus, está em casa, está chegando na faculdade, está trabalhando e de repente, o professor José postou uma aula nova. E aí você consegue lá ativar lembrete, guardar, salvar, para que no momento oportuno, aquele momento de descanso, aquele momento que você quer realmente espairecer, pensar na vida, você possa assistir uma aula aqui do canal. Gostou? Então aproveita a dica, coloca lá nas notificações, clica e já se inscreve. Porque o tema de hoje é um tema de conceito. Conceito novamente, assim como esse mês eu estou muito filosófico. Eu estou sentindo o professor José muito filosófico, pensando em conceitos básicos, mas é bom, sempre é bom. Por isso que teve aula já de tipos de receptores, faixas terapêuticas, né? E agora vamos falar de agonistas e antagonistas e vamos raciocinar sobre esse tema e depois, nesse mês, tem surpresa. Não vou falar, mas tem muita surpresa legal também nessa vertente filosófica de conceitos. Show? Então hoje o tema é agonistas e antagonistas, aí você vai relacionar isso na sua vida com seu melhor amigo, que é um agonista ou antagonista, e aprender farmacologia comigo. Então, vamos para a aula. Muito bem. Antes de mais nada, o que é uma molécula agonista? Agonista. Não tem ninguém que eu conheça que explique melhor que Golan. Golan, sim, tem livro de farmacologia, é um grande pesquisador, David Golan, ilustrador também. Olha, os livros do Golan de farmacologia são muito bons porque eles trazem conceitos básicos relacionados com a fisiologia. Então recomendo vocês, inclusive os livros estão liberados na internet, você coloca no Google lá, farmacologia, Golan, aparece para vocês lá. Então o Golan, ele define agonista como uma molécula que se liga a um receptor e o estabiliza. O receptor, uma proteína, uma enzima, ele se estabiliza numa determinada conformação que habitualmente é a conformação ativa. Quando ligado por um agonista, por exemplo, né, um receptor típico tem mais tendência a se encontrar numa conformação ativa do que numa conformação inativa, tá? Muito bem. Então, esse é o agonista. O antagonista, ele é o fármaco que vai deslocar o agonista daquela posição, ou vai diminuir o resultado do agonista sobre aquele receptor. E ele sozinho, o antagonista sozinho, não é capaz de mexer no efeito do receptor, no resultado da ativação do receptor. Então, o antagonista tem essas duas características. Ele pode diminuir o resultado do agonista, né, fazendo com que ele produza uma resposta parcial ou zero, e ele sozinho não é capaz de expressar resposta sobre o receptor. Tá? Então o antagonista até é mais simples, né, da gente entender. Agora, nós temos o agonista, por exemplo, que nós chamamos de agonista parcial. Olha só, agonista parcial. E aí nós temos uma característica às vezes dúbia quanto aos agonistas. Por quê? Porque o agonista parcial, ele desempenha uma função sobre o receptor menor que o agonista endógeno. Então, se eu tenho, por exemplo, um opioide endógeno, endorfina, que atua sobre o receptor Mi em 100%, e eu tenho um agonista parcial, ele vai ocupar o lugar do agonista endógeno e também vai
modificar a conformação do receptor e gerar uma resposta, mas uma resposta menor do que do agonista endógeno. Então eu posso considerar um agonista parcial um antagonista, não? Pode, mas ele não é um antagonista porque sozinho ele faz resposta sobre o receptor. O antagonista não. Então a gente pode considerar de resultado final, sim, ele aparentemente ele vai resultar num efeito antagônico ao agonista endógeno. Mas ele não é um antagonista, o agonista parcial, porque sozinho ele faz efeito. O antagonista não. Legal, né? E ainda nós temos o agonista inverso. Inverso, já falo tudo, né? Porque existem receptores que mesmo sem o ligante endógeno, fazem resposta intrínseca. Eles se autoativam, eles sempre mudam a conformação sem nenhum ligante endógeno e causam uma resposta endógena, uma resposta dentro do nosso corpo. E o agonista inverso, quando ele se liga, ele vai suprimir essa resposta endógena, sozinho. Mais uma vez, ele não é um antagonista, porque ele faz a resposta sozinho. Entende? Ele não precisa de uma outra molécula para resultar num efeito no nosso organismo. Então, mas o agonista inverso ele vai se ligar nesse receptor que tem atividade por conta, né, automática, e vai suprimir, vai abolir a atividade intrínseca constitutiva desse receptor livre. E por isso que ele vai causar um efeito contrário. Então vou mostrar uma figura para você que está aí, que vai elucidar melhor, vai clarear o teu conhecimento sobre esse assunto agora que eu acabei de explicar. Então, nesse gráfico aqui de concentração, então aqui eu estou aumentando a concentração, né, do componente agonista inverso, antagonista e agonista, seja parcial ou total. Tá? Então aqui eu tenho a eficácia da ativação, né, sobre aquele receptor. Então o antagonista não vai deixar ter atividade. Atividade zero. Tá? Aqui eu tenho o agonista que vai ativar, vai aumentar a eficácia da atuação daquele receptor. Então, ativa, aumenta a porcentagem de eficácia daquele receptor, sobre aquele receptor. E o agonista inverso faz o contrário, porque ele retira a atividade constitutiva daquele receptor. Então, o componente constitutivo, a resposta constitutiva daquele receptor, que inclusive está contida aqui nessa resposta de aumento, esse componente está aqui dentro, ela vai ser suprimida, o que não acontece com o antagonista. Então vai ser suprimida pelo agonista inverso. Show? Então aqui nós temos mais clareza na explicação do que é um agonista inverso. E aí nós temos vários tipos de agonistas, como eu falei. Vamos fazer um checklist aqui então dos tipos de agonistas e antagonistas. Vamos lá. Bom, agonista total, nós temos então uma resposta de 100%. Agonista total, nós temos uma resposta de 100% do efeito sobre o receptor. Agonista parcial, ele vai desempenhar menos de 100%, ou seja, o agonista endógeno, que é a substância que ativa 100% naturalmente o receptor, não vai conseguir atuar. Então, por quê? Porque está ocupado o receptor com agonista parcial, que não é antagonista porque ele tem resposta sozinho, né? Ele tem resposta de ativação, ele expressa efeito sobre o receptor, mas menor do que o agonista total. Por isso que alguns medicamentos dentro de classes terapêuticas têm mecanismo de agonismo parcial e são utilizados às vezes para diminuir efeitos adversos dos parceiros dele ou do próprio resultado terapêutico final, né, do uso do medicamento. Então, o agonista parcial diminui a resposta intrínseca do receptor e por isso que alguns até chamam de antagonista, mas não é certo. O antagonista não tem resposta nenhuma. O agonista inverso, né, que vai diminuir, vai suprimir a resposta do receptor, não deixando nem a resposta constitutiva dele. Por isso que não é todo receptor que tem um agonista inverso. Não é todo receptor, é só aquele receptor que tem resposta constitutiva, tem resposta intrínseca constitutiva. Aquele que não expressa a resposta intrínseca constitutiva, ou seja,
precisa de um agonista para ser ativado, para ter resposta intrínseca, esse não vai ter agonista inverso. Então, o agonista inverso é aquela molécula que liga no receptor e impede a resposta constitutiva dele. E daí nós temos os antagonistas competitivos, que vão se ligar no mesmo sítio de ação do agonista, e daí vão impedir a resposta dele. Esse tipo de antagonista, quando ele não faz ligação irreversível, né? Ele pode ser deslocado pelo agonista, que vai retirar ele no momento que ele aumenta a concentração ali próximo do receptor. Isso é chamado de lei da ação das massas. Então vai deslocar o antagonista e a resposta retorna. Mas ela tem um atraso, porque afinal tinha um antagonista lá ocupando o lugar. É como se você fosse ter que descansar no ônibus, tá cansado, e daí pegou um ônibus, né? Meu Deus do céu, tô cansado, quero sentar. E tá todos os lugares ocupados. E você não consegue descansar, mas você quer. E aí, para uma vez o ônibus, desce uma pessoa e você tem lá o seu banco para sentar. Você vai conseguir descansar, mas atrasou um pouquinho. Esse é o efeito do antagonista de mesmo sítio de ligação. Tá? Aí nós temos o antagonista irreversível, que daí ele não é nem competitivo, porque ele vai se ligar covalentemente à proteína, ao alvo, e essa proteína vai ter que ser degradada por uma nova proteína ser lançada na membrana plasmática, uma nova enzima ser produzida para ter atuação de novo, porque com o antagonista irreversível ligado não tem efeito. Normalmente, pessoal, quando tem o termo irreversível, não é bom na farmacologia. Então são toxinas, são substâncias perigosas que têm efeito antagonista irreversível, por exemplo. E nós temos os antagonistas de outro sítio de ligação, né? Antagonistas que não são competitivos, mas não porque eles têm ação irreversível, porque tem também os reversíveis nessa situação. Mas eles são não competitivos porque eles atuam em outro local no alvo. E assim a atividade intrínseca, resultado da ação do agonista, é diminuída e não tem volta. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó, em alguns gráficos, né? Olha só, aqui nós temos uma resposta, um resultado de um agonista isolado, vamos marcar ele aqui, ó, isolado, aonde ele vai aumentar a concentração e a resposta aumenta. Olha só, a resposta vai chegar num momento aonde a maioria dos receptores estão ativados, ele vai dar um pico de efeito e depois estabiliza. Um efeito de um agonista isolado. Aqui foi colocado junto com ele um antagonista, tá? Competitivo reversível, ou seja, ele vai ocupar o mesmo lugar desse agonista. O mesmo lugar, então tem uma proteína lá, né? Ele vai ocupar o sítio de ligação, vamos fazer bem certinho aqui a membrana plasmática, a proteína. Aqui ela é o lugar do agonista. O antagonista vai lá e vai se ligar no mesmo lugar do agonista e o antagonista não vai poder se ligar. E aí a resposta intrínseca é 0. Por isso que atrasou, olha só, já tinha que estar aumentando a resposta intrínseca e ela não aumenta, ó. Não aumenta. Mas chega um momento que esse agonista vai se acumular tanto que ele vai deslocar o antagonista. E aí a resposta começa a acontecer. Essa resposta começa a acontecer, ela é expressa aqui, ó. E aí ela vai fazer a mesma curva que faria se não tivesse o antagonista. Por isso que eu tenho um atraso do efeito com o antagonista de mesmo sítio de ligação. Tá? Agora, quando eu tenho o antagonista que não é do mesmo sítio, olha o que acontece. Eu vou ter uma resposta aqui intrínseca do agonista isolado, um leve atraso da ação do agonista isolado, mas ele não consegue sustentar efeito. Por quê? Porque não vai adiantar aumentar o agonista em torno daquela proteína. Olha só, vamos desenhar aqui de novo aqui a molécula, né, o receptor ligado ao agonista, mas o antagonista vai estar aqui em outro sítio. Então pode aumentar o quanto quiser o agonista em torno dessa região, que não tem o que fazer. Show? E aí, pessoal, nós temos aqui então
Nesse caso, uma falha terapêutica muitas vezes, né, ou uma hipofunção do agonista, porque ele não consegue chegar até a concentração ótima para desempenhar um bom efeito. Então o agonista de outro sítio de ação, ele suprime, o antagonista, perdão, de outro sítio de ação, ele suprime a ação do agonista. Então antagonistas desse tipo são usados como fármacos para suprimir a resposta de alguma molécula do nosso corpo que está apresentando muito efeito. Então esses antagonistas aqui são utilizados, muito utilizados, para diminuir uma resposta interna do nosso organismo causada por um agonista endógeno. Então eles vão suprimir a resposta dele porque diminui por outro sítio de ligação. E nesse gráfico, né, o último gráfico aqui da nossa aula, eu trago para vocês uma outra visão desse processo. Porque aqui eu tenho o agonista, apenas o agonista desempenhando o papel dele, aqui primeiro, na primeira curva, e essa curva tendencionalmente caindo, né, uma tendência de queda na presença de um antagonista não competitivo aumentando a dose. Então aqui numa dose, aqui outra dose, aqui numa terceira dose, aqui numa quarta dose. Mas por que isso não acontece logo no início, né, essa queda brusca? Porque normalmente o agonista ele ocupa receptores suficientes para o efeito dele, mas o corpo tem muito mais receptores. E esse muito mais receptores começa a se valer quando a gente tem a ocupação do antagonista. Então o antagonista vai se ligar em alguns e o restante começa a ser ocupado, continua sendo ocupado pelo agonista. Então essa resposta ela é diminuída, ela é de certa forma atrasada, porque a curva é a mesma. Aqui mais uma vez atrasada, mas aqui já começa a cair. Olha só, não consegue mais alcançar a concentração máxima, porque já suficientemente os receptores do nosso corpo estão bloqueados, estão recebendo a ação do antagonista e não tem mais muitos disponíveis para a ação do agonista. Aí a resposta começa a cair. Então não começa com atraso do efeito, né? Porque começa a ter que ocupar outros receptores, ampliar a ação do agonista, por isso que tem um atraso, mas logo em seguida tem uma queda, né? Uma queda porque não tem mais receptores disponíveis pela ação do antagonista. E assim nós temos fármacos que atuam como agonistas, fármacos que atuam como antagonistas e também interações medicamentosas, medicamentos que, por terem ação sobre o mesmo receptor ou apresentarem o mesmo efeito no nosso organismo, só que antagônico, sofrem, né, geram interações medicamentosas, que é um assunto bem interessante que eu posso trazer aqui para o canal também. Muito bem, o mais importante da aula de hoje é vocês saírem daqui sabendo o que é um agonista total, um agonista parcial e um agonista inverso. O que são os antagonistas competitivos e não competitivos e como, em alguma questão de farmaco, por exemplo, quando apresentam os gráficos, como vocês correlacionam com esse tipo de comportamento do fármaco sobre o receptor. Se vocês saíram dessa aula com esse conhecimento, missão cumprida desse professor, e se não saíram, deixem nos comentários aqui que eu ajudo vocês a melhorar ainda mais o conhecimento sobre esse assunto. Até a próxima aula e fique comigo, né? Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Toda semana tem aula, não perca as aulas aqui do nosso perfil. Tchau, tchau!